Senhoras e senhores, em nome de toda a tripulação, damos as boas-vindas a bordo. Pedimos que apertem bem os cintos de segurança e ajustem os assentos para a posição vertical. Em breve, iniciaremos uma jornada muito especial. Enquanto viajamos, lembrem-se de manter os cintos afivelados, pois o tempo, assim como o voo, pode ser imprevisível. Desejamos a todos um excelente voo e uma fascinante viagem no tempo. Tenho uma motivação muito grande por pesquisa histórica e foi um dos motivos que me levou a trabalhar para a criação do Museu da Aviação de Sobradinho. Sou Roberto Keller, da cidade de Sobradinho. Na década de 1990, eu conheci o Thiago Wilk, que é da família do seu Herbert, do seu Olavo, e ele me contou sobre a história da família dele dentro da aviação de Sobradinho. Aqui em Sobradinho todo mundo já conhecia o campo da aviação, as festas aviatórias que foram feitas lá, então era uma tradição da cidade, né? Quando eu conversei com o Thiago, eu comecei a me dar conta do cunho histórico disso. Por quê? Porque Sobradinho foi uma das poucas cidades do interior do estado, de pequeno porte, que já tinha em 1950 um campo de aviação. Eu sinto prazer, eu sinto saudade, eu sinto emoção e boas lembranças. Eu sou Gerson Ruoso, nascido em Sobradinho, mais especificamente lá na Baixada. Eu comecei em meados de 2000, eu comecei a me interessar mais pela aviação. Foi quando comecei a fazer o curso, né? Então, claro que eu não tinha uma intenção de ser profissional, né? A minha intenção era desportiva. Quando eu tinha 10 anos, quando o Alfredo Wilk morava lá na Baixada e fazia o domingueiro, ou os outros planadores que ele tinha lá, que ele fazia no final da tarde, ou à noitinha, ou em sábado e domingo, eu era uma criança que estava sempre lá metido. Eu sempre estava presente, ajudando ele, às vezes até atrapalhando, né? Hoje em dia eu achava que eu estava ajudando, né? Mas tinha muita coisa que a gente, às vezes de ajudar, às vezes atrapalhava. Mas eu estava presente lá. A minha criação foi ali na Baixada, na casa dele, no campo de futebol. Então, quando eu estava sempre por roda. Meu pai sempre foi um apaixonado pela aviação. Ele contava que quando ele era pequeno, ele subia nas árvores e se jogava de lá, de guarda-chuva, aquelas histórias de quem gosta de aviação, né? E meu tio Herbert, ele que começou a primeira pista de aviação aqui em Sobradinho. Ele tinha um sócio, o seu Rudy Textor, que tinha um filho, Rui Textor, né? Eles compraram um aviãozinho, o PP-Tex, esse que está na foto ali, um Cessninha 140, e arrumaram aquela pista que hoje é o campo da aviação lá, e ali começou a história da aviação, a paixão, né? Mas o que me motivou e o que me deu a entender da importância histórica disso foi ver um filme que foi feito com Super 8, de uma viagem que foi feita com o seu Herbert Wilk e o Rui Textor para o norte do país, onde que eles foram num encontro de aviação e fizeram a filmagem durante essa viagem, grande viagem, né? E as histórias que contaram que eles foram parando, pousando em beira de praia, né? E tem uma cena que eu considero bastante histórica, que eles passam por cima do Rio de Janeiro e filmam o outro avião que está indo junto. Me parece que foram 3 aviões, e um desistiu
na metade do caminho. Quando eu vi esse filme, eu entendi a importância de a gente deixar isso registrado. E a importância de nós juntar esse material para criar futuramente um museu. E aí o meu pai foi crescendo nesse ambiente aí, com avião, com o Rui Textor e tal, de vez em quando dando uma voltinha de avião com o Rui. E aí, eu, lá pelos meus 8 anos, aquela foto que aparece ali no painel do museu, o meu pai fez um aviãozinho para mim, que eu subia nele, entrava dentro e pedalava com pedal de bicicleta. E aí uma engrenagem ligada dos pedais à hélice da frente, tocava a hélice. Então dava a impressão que o que estava puxando o avião era o movimento da hélice, né? Mas na verdade eram os pedais. E aí foi o começo de tudo aí, né? Aqui está aliás, o domingueiro pronto já, o protótipo dele, né? Essa foto foi tirada no dia que eu fiz o primeiro voo com ele. O primeiro voo com ele. Eu fiz questão de... Essa é dele, é o seu Alfredo ali. Essa foto eu tirei no dia que ele me chamou para fazer o voo teste com o avião. Aí a gente fez o voo teste. Esse é aqui, ó. O primeiro voo teste dele, daqui eu decolei a primeira vez. Esse aqui é o Bica, vocês devem conhecer o Pedro, né? E os amigos, as crianças que iam lá ajudar ele e tal. Meu nome é Pedro Alberto Daniel, mais conhecido por Bica. Sou de Sobradinho e hoje estou com 67 anos. E essa paixão vem desde guri novo. Tempo que estava no primário, colégio em Sobradinho, sempre desenhando avião, como qualquer guri novo, né? Sempre nessa aventura, né? Porque a aviação, na realidade, é uma aventura. Né? E eu sempre gostei, né? E aí, quando eu fui estudar em Santa Maria, em 71, 72, aí procurei o Aeroclube de Santa Maria e aí comecei a me inteirar, na época, né? Com aulas, depois participando de alguns voos lá no Aeroclube, né? E o tempo foi passando, conforme eu fazia o 2º grau em Santa Maria, porque Sobradinho não tinha na época, né? Eu fui participando do Aeroclube de Santa Maria. Então, meu primeiro voo que eu fiz com instrução foi em Santa Maria, no Aeroclube de Santa Maria. A pista lá foi criada em 1947. Então, o Alfredo foi um dos que estava sempre incentivando, a família Wilke, né? Então, eles sempre estavam ali. Teve uma época que tinha hangar lá em cima, uns quantos hangares, uns quantos aviões ali, de empresários de Sobradinho e coisa e tal, né? Então, são coisas assim que parece que há tempos atrás era muito mais fácil de ter. Eu cresci e o meu pai sempre com aquelas ideias de um dia fazer um planador ou um avião. O Olavo, que era o filho dele, dava para ele revistas, modelo de avião, ele pegava aquele modelo e multiplicava por 50 e fazia os protótipos dele, né? Aí nasceu a ideia do planador, eu já tinha meus 17, 18 anos lá. O meu pai começou a fazer o primeiro planador. A gente comprava aqueles kits de planador para montar na Casa Aerobras, em São Paulo. E aí ele pegou um daqueles kits, daqueles aeromodelo, né? E simplesmente aumentou ele, copiou ele em tamanho maior. Aí nasceu o Mustang, esse primeiro planador aí com 16 metros de asa, né, de envergadura. Levou 5 anos fazendo isso. Um pessoal meu conhecido, colegas da aviação, né? Esse Rubem Machado, ele é um entusiasta da aviação, ele é piloto, paraquedista, e na época ele participava do Aeroclube Santa Maria. E na eventualidade aconteceu o casamento se não me falha a memória, do Carlão com a esposa dele, que é natural lá de Sobradinho.
Então teve o casamento lá e eles foram, por ser do Aeroclube, o Carlão também, que é ali da Almaer, que é uma empresa muito famosa, os Textor, e aí eles foram de avião a Sobradinho para o casamento do Carlão. Foram em 2, 3 aviões, não lembro certo. E tudo bem, num sábado o casamento aconteceu, tudo bem, domingo de manhã, então foram para o aeroporto lá, no campo da aviação, que chama Sobradinho, né, para retornar a Santa Maria. E lá se depararam com o seu Alfredo Wilk. E ele estava finalizando a construção do planador. E, se não me falha a memória, é Tico-Tico, né, que ele era, que ele deu por nome. E ele ofereceu para o pessoal voar o planador. E todo mundo se entusiasmou. Tá, mas como que o senhor voa? Não, eu não voo, eu nunca voei. E aí todo mundo se esquivou, ninguém queria voar o avião. Tá, mas se ninguém voou, agora eu vou voar. E voa mesmo? Aí ninguém sabia. E aí então, se olhar e olha para cá e olha para lá, e daqui a pouco o Rubem criou a coragem. Vamos experimentar, então. Eles botaram na pista e rebocado por um veículo, eu não lembro se foi um Galaxy, um carro, eu não lembro que carro era da época, e rebocava, e o avião saía do chão e voltava. E aí gostaram da brincadeira. E passaram o domingo lá, e o seu Alfredo faceiro, feliz da vida com o avião dele, com o planador tinha voado, e passaram o domingo lá, experimentando o planador em voo, pessoal de Santa Maria. Tá? Este aqui é o meu uniforme, que o último, né, antes daquele cor de laranja. Essa aqui é uma identificação, é a Rosa dos Ventos para as comissárias, né, e o Ícaro é para os comissários. E essa aqui é a minha identificação como chefe de equipe no trabalho, que era obrigatório a gente, né, estar identificada a bordo. Que o chefe de equipe praticamente coordenava toda a tripulação de cabine. Eu sou Leila Marta Antônio, nasci em Sobradinho em 31 de janeiro de 1955. Fui comissária da Varig entrei em 1978 e saí no ano de 1986. Na época eu assumi como aluna comissária, né, eu fiz o treinamento no Rio de Janeiro, depois passei a ser baseada em São Paulo, e aí comecei a voar na RAM, Rede Aérea Nacional. E aí eu fiz todo o Brasil, de ponta a ponta, as capitais, cidades onde a Varig operava, né? E depois uma parte da América Latina, alguns países próximos, Uruguai, Argentina, Paraguai, e alguns fretamentos que a gente realizava vindo de outros países através do Rio de Janeiro, né, trazendo para São Paulo os passageiros. Chegamos a ser a primeira do mundo em serviço de bordo. Era excelente, qualidade nota 10. A gente fazia um treinamento de primeira classe fantástico. A parte de alimentação era a melhor que existia, né? Nasci em Sobradinho, 1981. Nasci e me criei lá, né? E no ano de 1996 eu fui estudar no Colégio Agrícola e lá eu conheci o avião, a aviação agrícola. Na época entrou uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que todo avião agrícola que estava trabalhando precisava de um técnico acompanhando a operação. E eu, como estava no final do curso, eu tratei de fazer esse curso, tipo uma especialização para trabalhar na área. Eu saí de lá com o pensamento que o negócio não era parar por ali, mas o piloto agrícola era um objetivo. Meu nome é Gustavo Rothman Wolff, nasci na cidade de Sobradinho no ano de 1995 e hoje sou o primeiro tenente da Força Aérea Brasileira. Estou gravando aqui da cabine de comando, né, do Embraer 145, a aeronave que eu piloto hoje em dia, para contar um pouquinho, né, de como foi a história e de como que eu cheguei até aqui. Desde cedo tive vontade de ser piloto e com 11 anos então eu prossegui para o Colégio Militar de Santa Maria, né, até lá eu estudava no Colégio Copete, em Sobradinho, e aí em busca aí de uma escola um pouco mais bem preparada, né, para atingir os níveis que eu precisaria atingir um dia
em algum concurso, né, para ser piloto, alguma coisa do tipo, eu busquei pelo Colégio Militar de Santa Maria. No ano seguinte que eu tentei, aí sim tive sucesso, né, prossegui para a escola, então para Barbacena, Minas Gerais. Ela fica localizada lá, e lá onde eu fiquei em sistema de internato durante 3 anos para fazer o ensino médio da Força Aérea Brasileira e junto disso, né, alguma parte militar também. A Lori Bertoldo Weber, nasci em Sobradinho, dia 16 de abril de 1938. E a minha paixão era avião. Via passar um avião aqui, né? A gente ficava bem entusiasmado. E eu recordo ainda que eu tinha uns 10 anos de idade, em Sobradinho, no balneário Curva do Rio, caiu um avião. Nós chamávamos na época teco-teco. Então foi uma curiosidade sem tamanho, o pessoal queria ver, nós saímos daqui da Baixada até lá, correndo, para ver o tal de avião, o teco-teco que caiu, né? E eu recordo que o piloto estava ali, né, estava preocupado, houve uma pane, né? E eu perguntei para ele, né, curiosidade, como era a marca do avião, né? E ele me disse, olha, Piá, a marca do avião é olhar e não mexer. Eu não peguei as épocas douradas da aviação em Sobradinho, né? Tempo dos precursores lá, o Olavo Vilk, essa gente aí, eu não é de outra geração, né? Eu só ouvia histórias, né? E eu tinha contato com alguns pilotos ali de Sobradinho, que é o Bica, depois o Thiaguinho Vilk, o Tolotti, essa gente ali que me incentivava, mas eu chegar perto do avião, eu não conhecia um avião pessoalmente. Ele voou com o Mustang a primeira vez em 78, 79, por ali. Aí ele ficou brincando aí no campo da aviação, né? O pessoal vinha de carro ali e puxava ele, né? Ele dava a volta na pista e posava. Essa brincadeira foi muitos anos, né? Até que um dia ele teve um acidente com esse Mustang e quebrou o planador todo. Essa aeronave, o Eco 99, que eu voo atualmente, ela foi criada no início ali dos anos 2000, foi iniciada a operação dela no início dos anos 2000, com o objetivo de fazer justamente a proteção e vigilância da Amazônia, que é um local que a gente sabe que tem pouca infraestrutura e, portanto, poucos radares também, né? Hoje em dia já se melhorou muito essa situação, então outra utilização dessa aeronave, além do policiamento do espaço aéreo, é o que a gente está fazendo aqui nesse exercício. Então o exercício Cruzex 2024, ele conta com a participação de vários países, né? Além do Brasil, tem Chile, Argentina, Peru, tem Estados Unidos, Portugal, vários outros países que vêm aqui na cidade de Natal para fazer esse exercício. E como que funciona o exercício? O exercício, a gente pega uma porção aqui da área do Nordeste do Brasil, simula que existem vários países nessa porção e cria um cenário em que um país está em conflito com o outro. E aí, a partir desse cenário criado, a gente cria várias missões, né, cria vários alvos, onde a gente tem o objetivo de destruir, digamos assim, e é criado um cenário justamente de guerra para justamente treinar os pilotos nesse cenário que um dia pode vir a acontecer. Então a gente cria 2 times, né, um time vermelho e um time azul, por exemplo, e aí o time azul tem o objetivo de ingressar no país vermelho, destruir os alvos e retornar. Para isso, tu precisa levar uma aeronave que é capaz de fazer bombardeio, e se ela não for capaz de se defender, ou seja, se ela não tiver míssil, né, que é o que normalmente acontece, a aeronave está indo só levando bomba para destruir o alvo que ela recebeu a missão de destruir. Ela não tem capacidade de se autodefender com um míssil, por exemplo. Então a gente já tem que colocar mais algumas aeronaves para fazer a escolta dela durante todo o trajeto, onde ela vai ingressar no território inimigo e cumprir a missão. Aqui eu tenho um planador do Alfredo sendo puxado por um Galaxy. Na sequência, um Corcel também puxando ultraleve, só que é outra data, né?
tudo lá na pista. Puxar, esse ultraleve era do seu Alfredo. Aqui o hangar, onde ficava o domingueiro, e tinha mais uns 3 hangares aqui do lado. Nesse momento aqui é quando estava só o domingueiro, não aparecia, ele já tinha desengatado, né? Estava só ele voando. Domingueiro não, o planador. Um acidente que ocorreu aqui, perto ali esse avião aqui, houve um acidente com ele fez um pouso de emergência atrás ali da casa do Jorge Polmo, lá naquele cerro. Foi lá em cima que ele fez esse pouso. Aqui é o meu ultraleve. Eu tenho um avião Mistral, motor 582. Eu fiquei um tempo, mesmo com as carteiras na mão, né? A gente tenta voar aqui, voar ali. Eu até no garimpo tive uma época, no Pará, né? Tive no Pará. E até naquela feita, acho que foi 84, 85, por aí, a Varig me chamou. Foi uma turma minha de São Leopoldo, toda entrou na Varig na época. E eu não estava aí. Eu estava lá para cima, para o garimpo. Isso aqui são todas as vacinas que a gente fazia. O dia que eu entrei no CEMAL, que a gente fazia no departamento médico, o braço ficou inchado de tanta vacina que eles nos deram. A gente era obrigado a fazer toda a vacina, inclusive exigência internacional nos países que a gente ia de certas vacinas que tinham que fazer. Em 2008, eu vim para Cachoeira do Sul, onde estou até hoje, e dei andamento no meu curso de piloto aqui, fiz piloto comercial aqui em Cachoeira, fiz o curso de instrutor de voo, dei instrução, acumulei experiência e depois fiz o curso de piloto agrícola, aqui, no ano de 2014, trabalhando, né, como piloto agrícola, como instrutor de voo, depois como coordenador do curso do CAVAG, que é o curso de aviação agrícola, né. Depois também tive a credencial de examinador da ANAC, checador, né, e passei a fazer a avaliação dos pilotos. Estamos aí, né, na profissão. Mas recordo com muita saudade. Tá? E espero que a Juventude Sobradinho aqui também, né? E agora com a renovação da pista lá que já estão fazendo, né? Graças ao esforço de uma turma aqui de Sobradinho, o Beto Queiro, a Leila aquele, e os avisadores que não estão aqui em Sobradinho, os pilotos que não estão, sobrinho. Inclusive eu tenho um sobrinho que é piloto, que é filho do Alfredo Wilk, que construiu o Domingueiro, né? Aí, nesse meio tempo, eu fiz o quartel em Santa Maria e fiz vestibular para engenharia civil, passei e estou fazendo engenharia civil. E aí, na engenharia civil, eu conheci um colega que o pai dele tinha acabado de fazer um aviãozinho com motor de Fusca lá em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. Não teve dúvida. Lá vai eu para Santo Ângelo com meu colega conhecer o tal do aviãozinho. Mostrei para ele as fotos dos planadores, do pai, né? Ele se animou. Não, vamos lá, vamos conhecer o aviãozinho do pai. Um teco-teco reduzido, né? Para uma pessoa só, bem pequenininho. Motorzinho 1200, de Fusca 1200. E voltei de lá animado. Falei para o pai, você já tem as asas do tico-tico, é só fazer o corpo do avião agora. E como ele tinha experiência em madeira, eu falei, vamos fazer em madeira. Vamos usar a tua experiência em madeira. Voltei para a faculdade, lá estou eu. Desenhei o aviãozinho todinho para ele, como que era para ser o protótipo e tal. Aí ele comprou a ideia, né? Comprou a ideia e começou a fazer o Domingueiro. Aliás, esse nome Domingueiro surgiu porque ele só voava nos domingos, né, final de semana e tal, e aí não tinha nome para ele e tal. Eu falei, pai, você só brinca nos finais de semana, põe Domingueiro aí, e pegou. Tem coisas que a gente nunca esquece na aviação, né, como o primeiro voo,
o primeiro voo solo, que a gente chama, a primeira vez que tu voa sozinho e tal, né? Mas o primeiro voo foi no Aeroclube de Espumoso, o instrutor, seu Wildo Tati, né, que era o presidente do Aeroclube. A aeronave era o Papá Golf India Eco, um Aerobueiro 115, a aeronave da União, que o Aeroclube usava para a gente fazer o curso. E foi numa tarde, sempre lembro, e eu desci do avião apavorado. O desejo era de desistir, porque eu achei muita coisa, muito difícil. E o primeiro, vamos dizer assim, contato que eu tive foi isso, sabe? Assim, eu gostei do voo, achei maravilhoso, mas será que eu vou conseguir? Bastante coisa, tudo novo. Não? Mas eu já estou aqui, não vou desistir, assim continuamos. Ser piloto é um sacerdócio. Primeira coisa, tem que gostar. Primeira coisa, tem que querer. Primeira coisa, tem que se dedicar, tem que viver aquilo. Tá? Se tu realmente quer, isso é o que tu procura para a tua vida, né? Faz a coisa certa. Todos os instrutores que eu peguei, que eram cri-cri, que eram assim, ó, que incomodavam, fez eu só ganhar, fez eu aprender. Te suga, te espreme para sair o melhor óleo, o melhor azeite. É assim que tu vai se tornar um piloto, um bom profissional. E eu me encontrei com a Leila Antônio e com o Gerson e relatei essa ideia de criar um museu. E eles, de pronto, apoiaram. Convocamos uma reunião para o dia 28 de junho de 2022. E nessa data nós demos início aos trabalhos de pesquisa e da decisão de realmente criar um museu, que fosse qualquer coisa que nós pudéssemos postar as fotos, contar a história, em pequenos painéis dentro da Casa da Cultura. Então agradeço esse pessoal que está envolvido com o Museu da Aviação e a gente fazer parte dessa história, que talvez poucos sabem de Sobradinho, mas Sobradinho criou, foi berço de pilotos que estão hoje voando nos céus do Brasil e talvez até alguns que a gente sabe no exterior. Era o sonho, né? O sonho era voar, né? Então eu fui atrás disso. Então acho que a gente, se tem um sonho, tem que correr atrás. E dias após eu recebi a carteira. Então, a carteira de aviador, né? Outubro de 1958. E a promessa era que a festa seria um churrasco com um banho de óleo. É lógico que eu tomar um banho de óleo é brabo, né? Então, Santa Cruz, a gente fez, meus familiares, a gente fez uma festinha, né, para receber a carteira. Mas foi muito lindo, muito bonito. O legal da profissão é que não tem monotonia. Se tu falar com qualquer piloto, ele vai te dizer uma frase: cada voo é um voo, cada dia é um dia diferente. Porque a gente está num fluido, que é o ar é um fluido. Então, cada dia é uma pressão, o avião decola um pouco mais curto, um pouco mais longo, ele voa diferente, tu vai pegar um nevoeiro, vai pegar uma térmica, tu vai pegar uma turbulência. Eu, com todos os anos lidando na aviação, eu me considero vitorioso e fazendo um trabalho que eu sempre gostei, sempre gostei. Eu tive sempre só um propósito e fui nele sempre, não pensei em outra coisa. É uma paixão, justamente. Então a aviação tu precisa ter muito preparo. Por isso que o curso da aviação ele te treina para pane, tu faz muita pane simulada. Minha história, quando eu estava fazendo o teste, né, a gente fazia aula de prática, uma oportunidade, eu nem sabia que o meu instrutor ia pedir para mim, né, fazer um pouso forçado, como ele dizia, na época a gente falava olha, uma pane, né, eu voava fazendo as manobras, né, ele falou, deu uma pane, né, e eu... Deu uma pane agora, a primeira coisa que a gente vê é um local para pousar, né? E felizmente deu perto de Rio Pardo, tinha um potreiro lá, a gente fez a aproximação toda e não foi preciso pousar, né? Porque ele aprovou minha aproximação, que eu fiz tudo, ele não pode remeter, que é... A gente sempre diz assim, para te não correr risco, só se nós não voar. Como nós estamos aqui, nós não estamos correndo risco, né?
o que eu tenho para dizer é que, além de que para mim é uma grande felicidade estar aqui hoje, eu tenho um orgulho muito grande do trabalho que meu pai fez, né? Era um gosto dele e tal, mas ele envolveu muita gente nisso, né? E hoje eu olho para aquele quadro de pilotos ali, e ontem eu falei para a dona Leila, né? Antônio, ela estava conosco aqui. Eu atribuo isso aí ao meu pai e ao meu tio, né? Meu tio Herbert, que eles foram os que incentivaram isso aí, né? É como eu falei antes, quando meu pai ia para o campo da aviação, sábado de tarde, tinha uns jovens que ficavam esperando ele lá na ponte da Bairro União. Naquela ponte lá, ficavam esperando meu pai ali, ô, seu Alfredo, vem, vamos. E aquela carreata atrás dele, para ajudar a montar o planador e voar lá, ver ele voar e tal. Então isso aí incentivou muita gente, né? Desciam lá na casa dele para levar os aeromodelos lá para ele ajudar a montar. Então ele ajudava a montar os aeromodelos da molecada aí, o Bica, o Norberto, o Broda, o Valdir, todo esse pessoal aí se criou ali ajudando meu pai e montando os aeromodelos, então incentivou tudo isso, né? Então é um orgulho muito grande que eu tenho, né? Dessa passagem da história dele aí, né? Olha, eu fico feliz de saber que eu contribuí um pouco, né, com a minha história aqui para a cidade, assim como todos os pilotos que são filhos aqui de Sobradinho, que ainda estão nesse céu aí, né, do Brasil e do mundo. Então eu vejo que um pouquinho eu contribuí, né, com a minha história, trazendo conhecimentos, passando para as pessoas, tudo que eu aprendi, eu podendo passar para os outros, eu fico muito feliz. Ele era um gênio. Meu pai era um autodidata, assim, que quando ele colocava alguma coisa na cabeça, ninguém tirava, sabe? Eu orgulho muito disso. E fico honrado em participar dessa história da cidade, história linda da aviação, onde começou lá com seu Wilk, e construiu um avião sem tecnologia nenhuma, olhando por foto, né? Ele foi vamos dizer assim, um gênio da aviação da época, né? Museu da Aviação de Sobradinho. Pilotos de Sobradinho e afiliados. Esse lenço foi o último também, né? Esse aqui foi o primeiro e esse foi o último que eu usei. Aqui estou eu. Na pesquisa que a gente fez, nós levantamos 23 pilotos. 22 estão no painel dos pilotos, que são pilotos de Sobradinho, naturais de Sobradinho, e alguns pilotos que vieram voar em Sobradinho e fazem parte da aviação de Sobradinho, porque participaram aqui da construção da história de Sobradinho. Um piloto que é seu Alfredo Wilk, que é o construtor do avião e dos aeroplanos que tiveram aqui naquela época. Nesse sentido de realmente pensar para o futuro e imaginar que realmente Sobradinho possa ter um museu exclusivo só da aviação, é que nós estamos juntando material, já temos bastante, mas estamos juntando e convidamos as pessoas para que possam trazer o que tem em casa a respeito do assunto, como fotografia, recorte de jornais, tudo vai fazer parte da aviação. Então, realmente, a nossa intenção é que esse pequeno museu que hoje existe dentro da Casa da Cultura floresça e se transforme num espaço bem maior, onde que as pessoas possam vivenciar, ter uma experiência sobre o que foi e o que é a aviação de Sobradinho.